com a produção do primeiro computador totalmente programável nos anos 50, invadiu um número crescente de aspectos materiais da vida, fornecendo soluções para problemas antigos. Enquanto os bancos e startups utilizavam cada vez mais computadores, redes locais e internet para pagamentos e manutenção de registros, a circulação de bens e serviços atingiu patamares de globalização nunca antes vivenciados pela humanidade. Contudo, apesar de tantas inovações bem-sucedidas e das fronteiras cada vez menos delimitadas, as moedas continuavam a ser nacionais. E por mais que já se tivesse tentado trabalhar na iniciativa de moedas e dinheiros globais, a verdade é que todas essas tentativas de inovações tecnológicas falharam, por sempre esbarrar em assuntos espinhosos, que iam desde regulação até a soberania dos países. Foi nesse contexto que surgiu o Bitcoin. A primeira solução verdadeiramente digital que resolve o problema com solidez e forte base tecnológica. O Bitcoin é um protocolo de tecnologia descentralizada que emite uma criptomoeda, também chamada de Bitcoin, originalmente descrita em um white paper publicado dia 31 de outubro de 2008 por uma pessoa ou grupo de pessoas usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Foi lançado logo depois, em janeiro de 2009. Por isso dizemos que o Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, cuja identidade real ainda é desconhecida. Ele postou o design em uma lista de discussão e depois de receber feedbacks por alguns meses, lançou a rede do Bitcoin com a ajuda de Hal Finney, que faleceu em agosto de 2014. Depois de alguns dias em que transacionava com Finney e experimentava o software, mais membros começaram a se juntar para transacionar e minerar. Nakamoto desapareceu em meados de 2010, dizendo seguir em frente para trabalhar em novos projetos. E não se teve mais notícia dele desde então. Em todo caso, existem cerca de 1 milhão de bitcoins mantidos em carteiras que são ou foram controladas por Nakamoto, mas essas moedas jamais se moveram, ou seja, jamais foram transacionadas, permanecendo até hoje nas carteiras digitais em que foram originalmente depositadas. Por definição, o Bitcoin é uma forma de moeda digital supranacional descentralizada, criada e transacionada por via eletrônica, e que pode ser utilizada para adquirir bens e serviços, da mesma forma que uma moeda tradicional. Já existem diversas lojas e setores que aceitam pagamento via Bitcoin, além de cartões pré-pagos com recarga em ativos digitais. Originalmente pensado como forma de pagamento, o Bitcoin e outras criptomoedas funcionam como dinheiro convencional, porém são emitidos e negociados digitalmente. Entretanto, diferente do dinheiro tradicional, não existe uma autoridade central responsável pela emissão e controle de Bitcoins. Tudo isso é feito por meio do algoritmo do protocolo, que já tem as regras de emissão e circulação pré-definidas e que, para alterá-la, requer consenso, não maioria, consenso dos participantes da rede. É exatamente essa ausência de centralização que confere ao Bitcoin a característica de ser anti-censura e, de certa forma, subversivo, já que se coloca como alternativa a governos e aos maiores players do sistema econômico global, já que, por funcionar de pessoa para pessoa, dispensa a existência dos chamados intermediários de confiança, categoria na qual se enquadram boa parte dos prestadores de serviços financeiros do mundo. No nascimento da rede, a recompensa do bloco do Bitcoin minerado foi programada para 50 Bitcoins por bloco. Isso significa que a recompensa dos mineradores era de 50 bitcoins por bloco minerado, o que acontece a cada 10 minutos aproximadamente. Todavia, a cada 4 anos aproximadamente, ou após a emissão de 210 mil blocos, essa recompensa aos mineradores por bloco minerado cai pela metade. O nome desse processo é halving, e o primeiro aconteceu dia 28 de novembro de 2012, após o qual a emissão de novos bitcoins caiu para 25 bitcoins por bloco. Ao longo do tempo, também aconteceram outros 2 halvings. Um deles, dia 9 de julho de 2016, reduziu a recompensa aos mineradores a 12,5 bitcoins por bloco minerado, e outra, acontecida em maio de 2020, cortou essa recompensa para 6,25 bitcoins. De acordo com esse cronograma, previsto por algoritmo, a oferta de novos bitcoins continuará a ser cada vez menor, até que sejam emitidos um total de 21 milhões de moedas em algum momento do ano de 2140. Após essa data, não haverá emissão de novos bitcoins, e os mineradores passarão a ser remunerados exclusivamente pelas taxas de transação cobradas pela rede. Pagamentos digitais são uma realidade presente em nossos dias já há algum tempo. Podemos usar a internet para fazer pagamentos online, usar nosso cartão de crédito para fazer compras virtuais e o smartphone já é uma ferramenta comum para pagamentos via aplicativos bancários. Contudo, com o Bitcoin retira-se o monopólio dos estados pela emissão de dinheiro e moeda e dos intermediários financeiros, como os grandes bancos, o poder quase absoluto para a realização de serviços financeiros, uma vez que ambos passam a ser dos usuários da rede. Sim, essa